Pode falar o que sai pela boca sempre vem do coração ou pela nossa precipitação em não pensar o que diz? Na verdade, aí eu já vou emendar com a pergunta do Renato. Como refrear os pensamentos? O pensamento não se refreia, irmãos. Os pensamentos vão vir na sua cabeça. Não tem como refrear pensamento. Agora, você tem que saber identificar se o pensamento é realmente seu, se é o inimigo que está colocando o pensamento em você, se é um pensamento influenciado pelo mundo, porque o mundo envolve a alta cultura. Por exemplo, é até difícil explicar isso, mas eu vou tentar sintetizar usando a linguagem de Freud. Não que eu concorde com Freud, tá? Mas ele fala umas coisas assim que é a realidade. Por exemplo, ele vai falar do ego. O ego é eu, né? Eu. Existe o quê? O id, que ele vai falar, que é as paixões. Essa paixão animal que nós temos. E você tem o superego, que é o quê? É a cultura. O encontro do id e do superego forma o ego. Ou seja, as paixões e o que é disseminado na cultura. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu penso com a minha própria cabeça. Irmão, você não pensa com a sua própria cabeça, você é influenciado por alguém. Existe hoje um pensamento, por exemplo, assim, de controle de natalidade, pessoas que falam assim, não quero ter muito filho por causa do dinheiro. Antigamente não era assim o pensamento. Antigamente o filho era uma bênção, não era verdade? As pessoas tinham 6, 7. Filho eram bênçãos do Senhor, herança. Por que houve essa mudança de mentalidade? Entendeu? Houve toda uma... Para explicar isso daí, você vai ter vários livros falando de programação de engenharia social. Você vai mudando o comportamento das pessoas por engenharia social. Aí eles vão colocando o pensamento que eles querem que você pense na sua cabeça, no seu subconsciente. Através de filmes, através de música. Você começa a absorver isso. E não tem como você se livrar disso, irmãos. Desses pensamentos. Você tem que deixar passar. Por isso que você tem que estar pautado na palavra de Deus, irmãos. Você tem que ter uma âncora, que é Jesus Cristo. Porque ali está o seu fundamento. O seu eu tem que estar nele. Porque ele conhece você mais do que você mesmo. Então, quando vir um pensamento, aí você falar, aí você tem que tomar cuidado. Por isso que tem que ser tardio para falar. Você fala, peraí. Esse pensamento que eu estou pensando da pessoa, é isso mesmo? É a realidade? Ou Satanás está querendo colocar intriga na minha cabeça? Já aconteceu várias vezes isso. Às vezes, uma pessoa, às vezes... Não acontece isso com você? Muitas vezes a pessoa olhou alguma... Vamos colocar com pessoas no dia a dia. Olhou feio para você, essa pessoa está com alguma coisa comigo. Você está pensando isso. E se for o Satanás que está semeando contenda na seu pensamento? Ó, tá vendo? Ele não gosta de você. Ó. Tá vendo? Ó? A pessoa nem olhou para você. A pessoa te tratou mal. Aí você já começa a pensar que a pessoa está mal com você. E aí é aquele ditado de pensar morrer um burro. Você não pode ficar pensando. Você tem que ver se isso realmente se é verdadeiro. E esperar o tempo passar. Esperar. Tardio para falar. Tardio para se irar. Ouve. Fica observando mais. Por isso, o que sai do nosso coração, respondendo a Eliana, Jesus vai falar, o que entra na boca não contamina o coração, mas o que sai da nossa boca é do coração. Se você fala tudo o que você pensa, isso não é sinceridade, irmãos. Você está sendo usado muitas vezes pelo inimigo. Não fale tudo o que você pensa. Tome cuidado com o que você vai falar. Porque a todo momento passa pensamentos. É 24 horas o inimigo nos atacando. Às vezes você acha que está ficando doido. Às vezes aí vem um pensamento estranho, você fala, mas por que eu estou pensando isso? Quando você pensa isso, dentro de você, vem um pensamento. Você já pensa ao contrário. Por que eu estou pensando isso? É a luta que você está tendo no espírito. Aí você tem que tomar cuidado para não falar. E isso, eu cometo muitos erros, irmãos. É por isso que o silêncio é a virtude que nos ensina a falar com prudência. A falar com prudência. Aí a irmã Noeli disse, quais seriam as imundícias do espírito? Eu vou até... Aí no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1, ele vai dizer assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais são as imundícias do espírito? Os pecados, como, por exemplo, soberba é uma imundícia do espírito. Aí você pode pensar assim, mas eu não sou soberbo. Porque qual é a definição de soberba para muitos? É diferente uns para os outros. Você tem que entender o que é a soberba. O que é a arrogância? A arrogância está ligada com a soberba. A arrogância, a palavra no latim é abirrogare, que é você querer o aplauso antes do espetáculo. Eu vou dar um testemunho aqui. Cuidava assim dos jovens, né? Há uns 3, 4 anos atrás. E um jovenzinho, né? Cometeu um erro. Eu, por estar, né? Tava ali à frente, etc e tal. Cheguei nele falando, você tá errado, eu sei que não é assim. E comecei a falar, né? E a gente sempre se gloria naquilo que Deus tem nos dado. Não, você tem que ter uma família, não sei o quê, etc e tal. E comecei a falar um monte de coisa. Corrigi esse jovem, mas eu corrigi com arrogância. Deus me mostrou isso claramente. Sabe quando vem a imagem certinho? De coisas que você... A gente não lembra nem do que a gente comeu semana passada, irmão. Você lembra o que você comeu semana passada? Como é que pode vir uma cena perfeita assim na mente? É Deus colocando na sua mente. Fala, ó, é aqui que você tem que se consertar. É aqui que você precisa entender os pecados da alma, do espírito. Você foi arrogante aqui, você se apegou a um bem, porque você tinha sua família tranquila, bonitinha, e você chegou ali e foi duro com ele de maneira agressiva, de maneira arrogante. A gente não tem essa boninha. Quando a gente vai corrigir alguém, sempre quer colocar o nosso testemunho. Olha para, tipo assim, olha para o meu exemplo, sabe? Eu vejo as pessoas contando seus testemunhos às vezes nos púlpitos, é sempre girando em torno da sua vida. Você pensa assim, meu Deus, esse camarada, essa pessoa vive uma vida assim exemplar. É a mesma coisa que Antão fez. Paulo vai fazer aqui no 1 Coríntios 15. Ele vai falar que os irmãos viram Jesus ressurreto, 500 pessoas viram Jesus, como diz a Escritura, que ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, como diz a Escritura, etc, etc. Aí no versículo 8 vai dizer o seguinte: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Aí ele vai continuar. Mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Tá viu? Ele tá falando, eu trabalhei mais do que eles. Dá uma impressão que se alguém falar, mas Paulo tá mostrando as suas virtudes. Aí o que ele diz? Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Era um cuidado para falar dos seus feitos, das suas virtudes, e hoje a gente não tem esse cuidado. Isso são pecados do espírito. Aí, às vezes, a gente está bem espiritualmente, a gente começa a sentar a madeira nas pessoas, de maneira assim, não, é um pecador mesmo, vai para o inferno, e começa, sabe? Não tolera o mal, no sentido de ter paciência para o arrependimento, entendeu? Porque existe essa tensão hoje. Daqueles que pregam, não julgueis para não ser julgado, e usam essa palavra para continuar pecando, e falam, a carne é fraca mesmo, não tem jeito, vamos continuar pecando. Aí, o outro grupo fica irritado. E começa a falar, não, mas não é assim, tem que julgar mesmo. Irmãos, eu já vi irmãos falar para mim assim, eu posso te julgar, porque eu já tirei a trave dos meus olhos. Falei, tá bom, então pode julgar, vai fazer o quê? Você já tirou a trave dos olhos. Aí você vê dois extremos. E aonde que a gente encontra o equilíbrio? No amor. Fruto do Espírito, não é frutos no plural, é um fruto que tem 9 gomos, cabeça do fruto, primeiro gominho, amor. Para mostrar que é ele que domina a nossa vida. Qual que é a base, que é o pé ali? Último gomo. Domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22.